Acharam aí 1 Coríntios capítulo 10? Todos que acharam, digam amém. Aí, ó, esse cara quer ter muitos filhos, hein? Olha aí. Ele não tem nenhum ainda. A partir de agora, varão, te declaro, será pai de multidões. Amém. 1 Coríntios, nós vamos ler a princípio, irmãos, do versículo 1 ao versículo 13. Não se assuste, porque é uma palavra a princípio, se você não entender o contexto, você vai achar uma palavra dura, né? Mas é uma palavra muito abençoadora. Eu tenho certeza que você vai sair daqui renovado. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, minha irmã, preste muita atenção na palavra hoje, que você vai sair daqui abençoado. Aí aquela frasezinha que eu gosto muito, fala assim: se você conversar comigo, ficar me enchendo o saco durante a mensagem, eu vou entender que é o Satanás usando a sua boca. Amém. Amém. Eu não preciso explicar o contexto, né? Vocês já sabem. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1. Vamos lá. Irmãos, quero que vocês não se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando os nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. A nuvem e o mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés, reconhecidos, batizados como seguidores de Moisés. Versículo 3, todos comeram o mesmo alimento espiritual, presta atenção nisso, todos beberam a mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles. Comeram da comida espiritual, beberam da água espiritual, foram batizados como seguidores de Moisés, experimentavam o sobrenatural todos os dias, mas aqui no versículo 5 diz: no entanto, não se agradou o Senhor da maioria deles. Olha que coisa séria. E os seus corpos foram espalhados pelo deserto. Versículo 6. Tais coisas aconteceram como advertência para nós. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos. Tais coisas foram escritas, foram relatadas. Aqui ele está falando do princípio, quando o povo hebreu estava atravessando o exército, sentindo a terra que o Senhor havia prometido a eles. Tantos anos haviam se passado, tantos séculos. Mas Paulo está dizendo aqui, escrevendo a carta aos Coríntios, uma igreja problemática, uma igreja que tinha tantas dificuldades, mas não eram dificuldades diferentes daquelas que o povo hebreu tinha. E Paulo está dizendo: olha, estas coisas foram escritas, estas coisas estão na história, estas coisas foram deixadas para mim e para você, dizendo para a igreja, para que essas coisas servissem como advertência para cada um de nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram. Versículo 7, nem adoremos ídolos, como algum deles adoram, segundo as escrituras, todos comeram e beberam, e se entregaram à farra, e não devemos praticar imoralidade sexual, como algum deles praticaram, e morreram 23 mil pessoas apenas em um dia. Versículo 9, também não devemos pôr Cristo à prova, como algum deles puseram, e foram mortos por serpentes, e não se queixem alguns deles como se queixam, e foram destruídos como pelo anjo da morte. Versículo 11, estas coisas que aconteceram a eles, nos servem de estas coisas que aconteceram a eles. Paulo está dizendo aqui, algo que havia acontecido lá atrás, ao povo hebreu. Aí ele está dizendo, estas coisas o Senhor deixou relatada, para que nos sirvam de exemplo. Foram escritas como advertência para nós, que vivemos nos fins dos tempos. Versículo 12, portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentam. Eu sempre digo aqui, irmãos, o ser humano, desde a criação lá em Adão, até os dias de hoje, com tanta mudança, com tanta modernidade, com tanta tecnologia, irmãos, a essência, o ser humano mudou muito pouco.
nos seus desejos, nas suas taras, na sua maldade, nos seus pensamentos, mudou-se muito pouco. A essência do homem permanece a mesma. Por isso que a Bíblia fala que eu e você, quando nós nascemos com uma natureza má e perversa. Por isso que precisamos ter um encontro com o Senhor. Se nós não tivermos esse encontro com o Senhor, nós estamos fadados a ter uma eternidade distante dEle. Porque a nossa natureza é má e perversa. Por isso que nós precisamos ter uma transformação. Por isso que Jesus, ao ter um encontro com Nicodemos, ele diz: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos diz: Senhor, mas como nascer de novo? Eu depois de velho preciso voltar ao ventre da minha mãe. E o Senhor diz: olha, você já sendo velho, sendo um senhor da lei, não entende. O nascer de novo é ter a nossa vida transformada. E Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, as mesmas coisas. Mas olha que ele diz: olha, portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuide-se para que não caiam. Olha aqui Paulo dando um alerta e nós ficamos assustados. Espera aí, eu tenho que ficar alerta, tenho que ficar atento para que eu não caia em tentações, para que eu não caia em pecado, para que eu não caia, para que a minha vida não seja destruída. Mas logo na sequência, olha o que ele diz aqui no versículo 13: as tentações em sua vida não são diferentes daqueles que eu estou dizendo lá, o povo hebreu enfrentaram. Deus é fiel, Ele não permitirá que as tentações sejam maiores do que você pode suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída a qual vocês consigam resistir. Paulo está dizendo: olha, lá atrás, morreu 23 mil pessoas apenas em um dia. Eles estavam caminhando bem, eles estavam andando bem, mas no meio do caminho se perderam. E ele diz assim: olha, eu e você estamos sujeitos às mesmas tentações, eu e você estamos sujeitos às mesmas tribulações, eu e você estamos sujeitos às mesmas lutas. Entretanto, o Senhor não permite que venha a tribulação, que venha a tentação maior do que eu e você podemos suportar. E aí ele continua ainda, na sequência do texto, né? Ele não permitirá que tentações maiores do que nós possamos suportar. E quando nós formos tentados, Ele mostrará uma saída. Ou seja, Ele está dizendo: olha, há esperança para você. Pastor, eu estou passando por luta, eu estou passando por dificuldade. Existem coisas na minha vida que eu não consigo mudar. Existem coisas na minha vida que eu não estou conseguindo me afastar. A Bíblia diz que nada é maior do que a força que Ele nos dá. Ou seja, meu irmão, depende de você. Quando ele faz o alerta que aquele que está de pé, atente, fique atento, para que não caia. Mas saiba de uma coisa: as tentações, as tribulações que virão sobre a sua vida, não são maiores. O Senhor sempre tem um escape. Sabe, irmãos, a Bíblia é cheia de passagens que servem para nos abençoar, para nos ensinar, mas principalmente, como diz o apóstolo Paulo aqui no versículo 11, mas principalmente para nos alertar. É a maneira que Deus usa para que eu e você vivamos uma vida abençoada. E nós precisamos aprender com o exemplo. É assim que o pai ensina um filho. É assim que uma mãe ensina um filho. É assim que os mais velhos ensinam os mais novos. Pelo exemplo. E Paulo está mostrando para nós aqui que nós precisamos aprender tanto com os exemplos positivos que a Bíblia é recheada, mas também com os exemplos negativos que a Bíblia também é recheada. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, o título seria: não pare no meio do caminho. Irmãos, como tem gente talentosa, como tem gente abençoada por Deus, como tem gente que Deus quer usar, que Deus quer abençoar, mas que infelizmente tem parado no meio do caminho, que infelizmente no meio do caminho tem mudado a rota, e aquele plano, aquela direção que Deus tinha para aquela vida, infelizmente cessa no meio do caminho. Foi o que aconteceu com esse povo aqui, irmãos. Há uma unanimidade entre os historiadores bíblicos, que Moisés liderava mais de 1 milhão de pessoas. Muitos historiadores sérios defendem que eram mais de 3 milhões de pessoas. E outros historiadores sérios também dizem que eram mais de 2 milhões de pessoas. Mas uma coisa é unânime, todos concordam que pelo menos 1 milhão de pessoas Moisés liderava.
E diz o texto aqui como é triste, irmãos. Nós sabemos que a promessa foi dada a todo aquele povo. Vamos ficar no meio termo aqui. Alguns defendem 2, outros defendem 3, e a maioria sabe que é mais de 1 milhão. Vamos ficar aqui no 1,5 milhão. 1,5 milhão de pessoas recebem a promessa, dizendo: olha, eu estou preparando uma terra boa para vocês. Eu tenho preparado, já preparei uma terra boa para vocês, uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada, uma terra a qual vocês serão felizes, prósperos, abençoados. Entretanto, vocês precisarão fazer algumas coisas. Agora olha que triste, irmãos. Apóstolo Paulo está dizendo aqui, está relatando, alertando a igreja de Corinto, que vivia os mesmos problemas, os mesmos dilemas, as mesmas dificuldades, e o apóstolo Paulo está alertando essa igreja, dizendo: olha, eles tinham uma promessa, eles receberam a promessa, eles tinham tudo para usufruir dessa promessa, mas a gente sabe aqui, irmãos, que desse 1,5 milhão de pessoas, apenas Caleb e Josué herdaram a promessa. Olha que coisa triste. Você já pensou, irmãos, Deus ter tanta promessa para você, para sua casa, para o seu casamento, principalmente para os seus filhos, e essas promessas não se cumprirem? Já pensou que triste isso? E foi exatamente o que aconteceu aqui. Olha o que diz aqui no versículo 11. No versículo 11 diz assim: estas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para cada um de nós, para que vivamos, para nós que vivemos os fins dos tempos. Ou seja, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios, e isso ficou para nós, para os dias de hoje, passado 2000 anos, dizendo o seguinte: olha, Deus tem um plano para a nossa vida, Deus deu uma direção para a nossa vida, Deus deu um manual para a nossa vida. Agora cabe a nós seguir esse manual, viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, e a gente decide, ou a gente decide viver por viver, ou a gente decide viver por um propósito. E o nosso propósito maior, o nosso propósito principal tem que ser alcançar o céu. Nada pode ser maior do que esse propósito, irmãos. Nada pode ser maior do que este propósito. Eu sonho em ser um grande empresário. Amém. Eu sonho em ser um grande médico. Eu sonho em ser uma grande psicóloga. Eu sonho em montar uma grande firma. Amém. Por tudo isso. Mas nada pode ser o propósito de eu vou passar uma eternidade ao lado do Pai. Ao lado do Pai. Corinto era uma igreja problemática, irmãos. Corinto era uma igreja problemática. A cidade de Corinto era uma cidade portuária. E como sendo uma cidade portuária, vocês sabem que cidade portuária tem de tudo, tem de tudo. E todas as cidades, desde que o mundo é mundo, todas as cidades portuárias, o que mais tem é prostíbulo. Porque é uma cidade que entra e sai de homens viajando. Então era uma cidade muito pecaminosa. E Paulo está alertando a igreja aqui, dentre elas, a igreja estava se envolvendo com as coisas do mundo daquela cidade, com as imoralidades que faziam parte daquela cidade. E Paulo está alertando aqui, olha o que aconteceu com o povo hebreu lá atrás. Olha o que eles experimentaram. Eles tinham uma promessa, mas por se desviarem, por pararem no meio do caminho, não receberam a promessa. Viveram parte da promessa. Comeram do pão espiritual, beberam da água espiritual, foram reconhecidos como seguidores e batizados como seguidores de Moisés, mas o final principal, eles pararam no meio do caminho. Que o Senhor nos livre, irmãos, que o Senhor nos livre de pararmos no meio do caminho. Nós não vamos parar no meio do caminho, nossos filhos não vão parar no meio do caminho, nosso casamento não vai parar no meio do caminho, as promessas que Deus tem para a nossa vida não vão parar no meio do caminho, porque como o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 11, estas coisas nos foram escritas, estas coisas nos foram deixadas como exemplo. Nós somos privilegiados, porque nós não precisamos errar como os outros erraram. Nós somos privilegiados, porque nós não precisamos passar pelas mesmas dificuldades que os nossos antepassados, que o povo escolhido passou. Hoje nós temos o privilégio de eles erraram aqui, eu não preciso errar. Que bênção isso, irmãos, que bênção isso. Eu nunca preguei sobre esse texto, já li esse texto várias vezes, já li a carta aos Coríntios várias vezes, mas nunca tinha lido para estudar esse texto da maneira que eu estou estudando.
E quando eu estava lendo esse texto durante essa semana, irmãos, eu falei, Jesus amado, como que eu li esse texto tantas vezes, essas riquezas, e eu não tinha prestado atenção da maneira que eu prestei, como a igreja, a Bíblia se renova a cada dia, irmãos. Tem textos que eu li tantas vezes, você bate o olho e fala, como que eu não tinha enxergado isso? Isso é algo maravilhoso para mim e para a sua vida, o que o Paulo está ensinando aqui, o que o Paulo está querendo deixar aqui para mim e para você. E ele deixa algumas lições, irmãos, que são muito importantes, muito importantes. A primeira delas que eu queria, se você quiser anotar aí, a primeira delas é o seguinte, irmãos. Pastor, eu venho na igreja todos os domingos. Pastor, eu estou na célula toda semana. Pastor, eu participo das campanhas da igreja, quando tem algo que precisa fazer, eu estou lá. Quando precisa pintar alguma coisa, eu estou lá. Quando precisa investir alguma coisa, eu estou lá. Quando precisa limpar, eu estou lá. Quando tem um desafio para fazer alguma coisa, eu estou envolvido com todas as coisas da igreja. Sim, mas você está envolvido com Deus? Você está envolvido com Deus? Você está envolvido com as coisas espirituais? Porque sabe, irmãos, lendo esse texto, lendo essa passagem, nós percebemos uma coisa que é possível viver uma vida cheia de milagres, distante de Deus. Pastor, que heresia, não, Paulo está dizendo isso aqui, é possível viver uma vida cheia de milagres, é possível viver uma vida abençoada, é possível viver um casamento abençoado, é possível viver uma vida próspera, é possível ter uma família abençoada, distante de Deus. E quer que eu te provo isso? Eu vou te provar isso aqui diante da Bíblia, diante da palavra do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, versículo 1. Irmãos, eu quero que vocês não se esqueçam o que aconteceu há muito tempo atrás, quando os nossos antepassados, o povo escolhido, o povo hebreu, aqueles que seguiam Moisés, eles foram guiados, e uma nuvem, eles eram guiados à noite, irmão. Você imagina se atravessar o deserto naquele sol escaldante. Diz o texto que o Senhor os amava tanto, o Senhor cuidava tanto deles, que uma nuvem os protegia do sol durante o dia, e que à noite eles eram guiados e aquecidos por uma coluna de fogo. Olha que coisa maravilhosa. Aí Paulo está dizendo, eles foram guiados pela nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. A nuvem e o mar, aí diz assim, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Aí de novo, todos comeram o alimento espiritual, todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha. Ou seja, irmãos, todos aqui estavam experimentando aquilo que Deus estava dando para o seu povo. Não tinha distinção aqui. Os maus não vão experimentar, somente os bons. Os gordinhos não vão experimentar, somente os magrinhos. As morenas não vão experimentar, não. Todos, Paulo está dizendo aqui que todos eram abençoados. Todos comiam do maná que caía do céu todo dia. Todos comiam pão fresquinho todo dia que caía do céu. Todos bebiam da água espiritual que saiu da rocha. E ele diz, essa rocha era Cristo. Todos eram alimentados, cuidados, ninguém ficava doente. As roupas não se estragavam, as sandálias não se desgastavam. Todos, bons e maus, espirituais e não espirituais, aqueles que buscavam a Deus e aqueles que não buscavam a Deus, todos experimentavam isso. Todos eram abençoados. Então o que nós aprendemos aqui, irmãos? O que nós aprendemos aqui? Que é possível ter uma vida abençoada, é possível ter uma vida de milagres, é possível experimentar milagres distante de Deus. Então, isso nos leva a fazer uma reflexão de como está a nossa vida, como está o nosso relacionamento com Deus. Porque, se todos experimentaram, é porque Deus não fazia distinção. Deus não fazia distinção. Sabe, irmãos, eles tornaram natural aquilo que era sobrenatural.
Eu preguei aqui a semana passada sobre Manoá e sua esposa, os pais de Sansão. Manoá entendeu que aquela visita do anjo na sua casa era algo sobrenatural. Ainda que ele não soubesse que era um anjo, ele entendia que aquilo não era normal, não era natural. Era algo sobrenatural. E ele diz ao anjo: olha, permaneça conosco. Eu quero preparar uma refeição. Eu quero te honrar com uma bela de uma refeição. O anjo diz para ele: eu vou permanecer, mas eu não vou comer. Manoá entendeu. Manoá olhou para aquela situação, olhou para aquele anjo que ele não sabia que era um anjo. Ele disse: olha, eu quero, por ter sido visitada por um homem de Deus, eu quero oferecer o meu melhor a você. Manoá entendeu que ele vivia naquele povoado diante de tantas casas, mas ele entendeu: a minha casa foi privilegiada, a minha casa foi abençoada, e o Senhor não deu para ele um filho qualquer, o Senhor não deu para ele apenas um filho, o Senhor deu para ele Sansão, aquele que ia libertar o povo hebreu. Então nós precisamos entender, esse povo aqui, irmãos, fez o contrário. Eles se acostumaram com o que era bom, e é fácil, é muito fácil se acostumar com o que é bom. Como que é fácil se acostumar com o que é bom? Eu tenho 3 filhas em casa lá, irmãos, e vai mudar algumas coisas que ela tem lá. Às vezes se a mãe muda lá a marca de algum produto que compra, já tem reclamação em casa. Eu me lembro que teve uma fase que a gente foi viajar e a gente estava com um carro só, né? Não sei, tinha vendido, o carro estava arrumando e tal. E nós fomos viajar no carro menor. Aí elas não tinham esse costume. Aí foram e voltaram resmungando. Porque o carro era pequeno, ficava uma raspando na outra, uma briga. Porque a vida inteira se acostumaram a andar um carro um pouquinho maior. Aí uma vez que precisou andar um carro um pouquinho mais apertado, resmungaram, Elinho. Foram e voltaram, foram para a praia, gostoso, foi uma viagem gostosa, foram e voltaram resmungando, as 3. Mas sabe por quê, irmãos? Quando nós acostumamos com o que é bom, quando nós nos acostumamos com o que é bom, depois você não quer outra coisa, Quando você se acostuma com algo bom, quando vai trocar, você, não está legal, E eles, o que aconteceu com eles foi exatamente isso, irmãos. Eles se acostumaram com o que era bom e começaram a tratar o que era sobrenatural como se fosse algo natural. E não era, irmãos, e não era. O que eles comiam era o pão espiritual que Deus liberava todos os dias. O que eles bebiam era água espiritual que o Senhor liberava todos os dias. O que eles experimentavam à noite, aquela coluna de fogo, eles experimentavam como algo natural, ou seja, experimentavam o fogo sem temer o fogo, experimentavam as coisas espirituais sem discernir que eram coisas espirituais. Que o Senhor nos livre disso, um segundo apontamento que eu aprendo nessa passagem aqui, que nos serve como alerta também. Ter experiências com Deus não garante que eu sou aprovado. Sabia disso? Muitas vezes, irmãos, as nossas experiências podem nos servir como pedra de tropeço para a nossa vida espiritual. Sabia disso? Tem um monte de gente desagradando a Deus. Tem um monte de gente fazendo tudo que é errado contra Deus. E está tendo uma vida boa. Está gozando saúde. Está andando de carro novo, está bem empregado, tem uma mulher que ama, tem um marido maravilhoso, e está aí fazendo tudo que desagrada a Deus. Então isso também mostra para nós e nos ensina que ter experiências com Deus não garante eu ser aprovado. Por isso que eu digo, não é vir à igreja, não é participando das coisas da igreja que vai te fazer um crente santo, um crente apaixonado por Deus. Sempre uso o exemplo, né? Não é eu indo morar numa garagem que vai me fazer um carro. É porque eu entro numa garagem, coloco minha cama lá, coloco um fogão, um micro-ondas, um radinho, uma televisão, vou morar dentro da garagem agora. Isso não vai me fazer um carro. O que transforma são as experiências. A gente precisa entender, irmãos, que as bênçãos não são por causa de nós, mas são apesar de nós. Apesar de nós, as bênçãos que acontecem na nossa vida são apesar de nós.
Outro dia um amigo meu mandou uma foto para mim, e ele está num lugar aí, um lugar, literalmente um lugar de gente doida, um lugar um lugar, assim, claramente um lugar distante de Deus. E ele mandou uma foto para mim, todo orgulhoso, lotado, e dizendo aí, ó, olha aqui, ó, onde Deus não abençoa. Aí ele é metido a teólogo, né? Aí eu falei para ele, irmãos, a Bíblia está recheada de coisas assim. Eu falei, onde há fundamentação bíblica? Onde há fundamentação bíblica que diz que onde está lotado, onde tem muita gente, o fogo não é estranho? Isso é uma garantia de que o fogo não é estranho. É uma garantia de que é a aprovação de Deus. Muitas vezes são nas multidões que há a desaprovação de Deus. Há aprovação de Deus em multidões? Claro que há, em muitos casos. Agora isso não quer dizer nada. Por isso que eu e você precisamos fazer uma autoavaliação de como está a nossa vida. Porque existem pessoas, irmãos, e eu já passei por isso, quantas e quantas vezes no meu gabinete, não aqui, em outros lugares também, quantas e quantas vezes, pessoas sentaram diante de mim, às vezes sozinho, às vezes junto com a Marisa, e dizendo assim, pastor, eu estou saindo daqui, que eu preciso ter novas experiências. Só que já está na 11ª, na 50ª experiência, e vai vivendo de experiência em experiência, é movido por experiências, só que a verdadeira experiência ainda não experimentou. Nós precisamos, irmãos, de uma experiência, a verdadeira experiência, que é a nossa vida transformada, que é o nascer de novo, que é o ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É esta experiência que nós precisamos. Quantas vezes eu já ouvi aquele besterol, não pastor, eu estou buscando fogo, eu estou saindo, eu estou em outro lugar porque eu estou buscando fogo. Sabe, irmãos, o fogo nós buscamos é no secreto do nosso quarto. O fogo você busca é trancadinho lá no seu quarto e orando, aí o céu se abre, o fogo cai. Mas isso ninguém quer. O que a maioria das pessoas querem é a mão na cabeça e o receba. Precisamos tomar cuidado com isso. Este povo vivia de experiência em experiência. Todos os dias caía o pão espiritual do céu. Todos os dias o Senhor fornecia água para eles. E o que acontecia, irmãos? Nada estava bom. Houve um determinado tempo que eles enjoaram do maná, enjoaram do pão espiritual, e eles queriam comer carne. O Senhor derramou do céu codornizes, eles comeram carne a ponto de enjoar, de não aguentar mais comer carne. Ou seja, viviam experiências atrás de experiências, mas infelizmente pararam no meio do caminho. Por quê? Porque é possível. E nós precisamos tomar cuidado com isso, precisamos ter discernimento espiritual, sabedoria espiritual, maturidade espiritual para entender que muitas vezes não é porque tudo está caminhando bem, que a sua vida espiritual esteja bem. Porque experiências com Deus não garante que eu estou sendo aprovado, bênçãos não garante que eu estou sendo aprovado, e nós precisamos ter a experiência, a verdadeira experiência, de que é a transformação. Cristo mudou a minha vida. Terceiro ponto, que Paulo chama a atenção, e ele toca aqui, né? Ele relembra aqui que as coisas que aconteceram, que foram registradas para minha e para sua advertência, e ele conta aqui os pecados que este povo cometeu. E ele começa aqui, no versículo 5, olha só. Versículo 5, no entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e os seus pecados, e os seus corpos, por causa do pecado, ficaram espalhados pelo deserto. Paulo chama a atenção aqui, e aí ele começa a falar a respeito da idolatria. Aí ele diz, né, tal coisas aconteceram por advertência, para que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram. Aí versículo 7, e nem adoremos ídolos como eles adoraram. Aí você olha para a sua vida e fala assim, pastor, eu não adoro santo, pastor, eu não fico adorando imagem, isso é coisa de católico. Que tolice, irmãos.
Nós precisamos entender em primeiro lugar o que é idolatria. Idolatria é tudo aquilo que rouba o espaço de Deus. É tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. Um filho pode se tornar um ídolo. Uma namorada pode se tornar um ídolo. Um namorado pode se tornar um ídolo. O marido pode se tornar um ídolo. Uma empresa pode se tornar um ídolo. Um carro pode se tornar um ídolo. Todas estas coisas podem roubar o lugar de Deus. E Paulo está alertando para isso. Olha, Deus abomina a idolatria. Deus abomina a idolatria. Eu já contei aqui experiências para vocês, irmãos, que eu tive. Experiência triste. Graças a Deus houve um milagre e lá na frente mudou. Conheci uma pessoa que o sonho era ter um filho, e teve. Aí depois de muitos anos conseguiu engravidar, o filho virou um ídolo. Você não podia nem chegar perto, virou uma coisa nojenta. Virou um ídolo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente ouve idolatria, a gente acha que a idolatria é apenas aqueles que adoram santos, que adoram imagens. E não. Eles começaram a adorar, eles começaram a seguir outras coisas que os desviaram do caminho do Senhor. E a idolatria, irmãos, a coisas, a idolatria a pessoas. Tem gente que idolatra igreja. Fale da minha mulher, fale dos meus filhos, fale da minha mãe, mas não fale mal da minha igreja. Não aponte nenhum defeito da minha igreja. Misericórdia. Isso é idolatria. Tem gente que idolatra pastor. Eu sei que eu sou um bom pastor, que eu sou mas não precisa disso, irmão. Não precisa disso, hein? Então, tudo que rouba o lugar de Deus é idolatria. Seja um filho, seja um marido, seja uma namorada, seja uma casa, seja uma empresa, seja um carro, o que for, isso é idolatria. O apóstolo Paulo, ele faz esse alerta para mim e para você: nem adoremos ídolos como alguns deles adoraram. Segundo as escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Então precisamos tomar muito cuidado. Esse é o primeiro pecado que fez eles pararem no meio do caminho, irmãos. Fizeram eles pararem no meio do caminho. E que o Senhor nos livre disso. O segundo pecado que Paulo aponta aqui, o segundo pecado está no versículo 8. Não devemos praticar imoralidade sexual, como alguns deles praticaram. Em um dia só morreram 23 mil pessoas. Já pensaram o que é isso, irmãos? 23 mil pessoas morreram em um dia por causa de imoralidade sexual. Que coisa interessante, irmãos. Eles experimentavam o milagre todos os dias. Eles comiam de um pão espiritual todos os dias. Eles bebiam da água espiritual todos os dias. Eles foram batizados e reconhecidos como seguidores de Moisés. O homem, o amigo de Deus, aquele que ouvia a voz de Deus. E diz aqui que apenas em um dia morreu 23 mil homens por imoralidade sexual. E o que quer dizer isso, irmãos? O que quer dizer isso? É tudo aquilo que rouba a beleza de um casal dentro da liberdade e da santidade de um casamento. Aqui, quando Paulo fala da imoralidade sexual, é muito fácil definir, porque é da palavra grega porneia, que vem de pornografia. E o que é isso? É tudo aquilo que foge das regras normais, da liberdade normal, dentro da santidade do casamento. Fora disso, é imoralidade sexual. Fora da santidade, da liberdade do casamento, é imoralidade sexual. Os pensamentos, as concessões, tudo isso, fora do casamento, é imoralidade sexual. E o texto está dizendo aqui, que apenas em um dia, 23 mil pessoas. Nós temos em São Paulo aqui, no Brasil, nem se fala, muitas e muitas cidades, eu acho que milhares de cidades, que tem menos de 23 mil pessoas. E a Bíblia diz que por causa da imoralidade sexual, o Senhor recolheu 23 mil pessoas. Isso fala, irmãos, de conversas impróprias.
isso fala de condutas impróprias, isso fala de pensamentos impuros, isso fala de concessões, muitas vezes concessões. Então atentem para isso. Aquele que está de pé, atente para que não caia. Aquele que está de pé, atente. Então tem lá no seu trabalho, tem uma bonitona lá arrastando asinha para você, sai fora, sai fora. O seu chefe bonitão tem umas conversinhas estranhas, sai fora, coloca ele no lugar dele. De vez em quando você dá umas clicadinhas lá no computador para ver umas coisas que não deve, fuja disso, fuja disso. Isso chama-se imoralidade sexual, porneia, pornografia. Por causa disso, 23 mil pessoas morreram apenas em um dia. Por causa disso. Homem casado que fica com papinho com mulher, fuja disso. Mulher casada que fica com papinho com homem, fuja disso. Sai fora disso. E aquilo que eu volto para aquele mesmo alerta. Mulher, pegue no pé do seu marido com relação às amizades dele. E agora eu estou falando amizade do mesmo sexo. Quem são os amigos do seu marido? Tudo divorciado, cachaceiro, baladeiro, cuidado. Quem são as amigas da sua esposa? Tudo baladeira, forrozeira, separada, tem amante. Eu falei para vocês aqui, irmãos, uma vez o irmão me procurou, homem de Deus. Ele falou assim, pastor, ele falou desse jeito, vou repetir a frase. Ele falou assim, pastor, as amigas da minha mulher são tudo rapariga. Todas, não tem uma que salva. Uma é separada, a outra tem amante, a outra largou o marido para ficar com o vizinho. Eu falei, vigia, varão, vigia. Eu falei, o que rola na conversa, num ambiente desse? Precisa tomar muito cuidado, irmãos. O que a gente põe dentro da nossa casa. Quem senta no banco do nosso carro. Quem senta na nossa mesa para comer. Eu não estou dizendo aqui que todos precisam ser crentes. Já falei para vocês aqui vários exemplos, irmão. Eu tenho amigos e tenho clientes que não são crentes, mas são íntegros. Põe muito crente no bolso. Integridade, moralidade. Então isso aqui, não, na minha casa sou crente. Isso é coisa de estúpido. Isso é coisa de gente estúpida. Gente que não entendeu nada. Mas aqui a gente está falando de moralidade, de integridade. Então, cuidado. Quem são os amigos dos seus filhos? Quem são os amigos das suas filhas? Cuidado com isso. A Bíblia diz que por causa da imoralidade sexual, naquele dia, morreram 23 mil pessoas. Isso os fez parar no meio do caminho. Comiam o pão espiritual todos os dias. Bebiam da água espiritual todos os dias. Viam a coluna de fogo todos os dias, sem temer o fogo espiritual. Eram protegidos pela nuvem espiritual todos os dias, sem temer a nuvem espiritual. E isso os fez parar no meio do caminho. Versículo 9. Olha o que diz aí no versículo 9. Também não devemos pôr a Cristo como alguns puseram, e foram mortos por serpente. Ou seja, o que é isso aqui? Nós não podemos testar o limite da graça de Deus. Colocar Deus à prova é exatamente isso. Testar o limite da graça de Deus. E o que é isso? Nós tivemos agora, eu até usei o exemplo aqui, trouxe a fotografia daquela menina Juliana que morreu lá na trilha. E a semana passada aconteceu algo interessante. Eu acho que tem tudo a ver com essa mensagem aqui. O que houve? Aquela menina estava na trilha, e quando todos nós, né? Falo eu, mas todos nós, quando nós vimos aquela trilha, irmãos, uma trilha de 1 metro de largura, do lado para cá, boca de vulcão, do lado para cá, despenhadeiro, e o pessoal andando por ali, aquilo é um perigo, aquilo é uma tentação para você cair e morrer, mas até aí tudo bem. E o que aconteceu, irmãos? A princípio, quando ela caiu, estimava-se que ela tinha caído a 150 metros da trilha. Mas quando foram resgatá-la, perceberam que ela estava de 400 a 600 metros da trilha. E ali morreu. E a semana passada, o que aconteceu, Gediel? A trilha foi aberta novamente.
Aí um monte de gente na internet, um monte de gente fala, mas como que pode? Vai abrir essa porcaria de novo? Mas como que pode esse parque? Vai abrir de novo, vão morrer outras pessoas. Mas deixa eu falar um negócio para você, tem um monte de gente na igreja, tem um monte de crente vivendo do mesmo jeito. Abre a trilha, ele vai na trilha de novo, opa! Fecha a trilha, ele se afasta. Aí passa um perigo, ele se afasta. Aí abre a trilha, ele vai na trilha de novo. É exatamente o que acontece na vida espiritual, irmãos. A trilha estava fechada, ficou fechada lá 3 semanas. Ninguém morreu. Ninguém morreu. Todo mundo, abriu a trilha, já tem um monte de gente indo de novo. Muitos estão vivendo exatamente assim na vida espiritual, irmãos. Isto é um perigo. Aí chega um tempo que você pode cair da trilha e se distanciar 150 metros do caminho original. Ou pior ainda, se distanciar 400 metros do caminho espiritual. E pior ainda, não ter volta, como aconteceu com essa garota. Fazendo aqui um paralelo. O que aconteceu com essa garota? Ela caiu 150 metros. Depois foi mais ainda, 400 metros. Não pôde ser resgatada com vida. Tem um monte de gente vivendo assim a vida espiritual. Andando nas trilhas perigosas. Isso também, testaram o limite. Eles foram mortos por serpentes. Por quê? Testaram limites. Foram brincar com serpente. E o que aconteceu? Foram picados e morreram. Eu já estou terminando aqui. Olha o que diz o versículo 10. Um outro pecado que eles cometeram. E que o Senhor há de nos livrar em nome do Senhor Jesus. Não se queixe como alguns deles se queixaram. E foram destruídos pelo anjo da morte. Sabe, irmãos, murmurar, e todos nós temos o hábito de reclamar, muitas vezes. Mas tem gente que só sabe reclamar. Sabe, quando a gente murmura, quando a gente reclama, é a mesma coisa de nós apontarmos o dedo na cara de Deus e falar assim, o Senhor está fazendo tudo errado. O Senhor precisa fazer diferente na minha vida. O Senhor está fazendo tudo errado. Faz diferente, porque desse jeito não está legal não. Tem gente que só reclama, irmãos. Só reclama. E era o que esse povo aqui fazia. Eles comiam o pão espiritual todos os dias, mas não estava bom. Eles bebiam da água espiritual todos os dias, mas não estava bom. Eles eram guiados à noite pela coluna de fogo, fogo do Senhor, e eram aquecidos, mas não estava bom. Durante o dia, o sol escaldante, o Senhor os protegia com uma grande nuvem espiritual, mas não estava bom. As suas roupas não se estragavam, as suas sandálias não se desgastavam, mas mesmo assim não estava bom. Eles murmuravam o tempo todo, eram escravos no Egito, eram chicoteados, humilhados, tratados como menosprezados. Agora que tinham a liberdade, podiam viver da maneira que queriam, estavam diante de uma terra boa, que Deus havia preparado para eles, mas mesmo assim, sentiam saudade do tempo que eram escravizados no Egito. Sentiam saudade até das cebolas. Já pensou alguém sentir falta de cebola? Cebola é bom, irmãos, eu gosto de comer ovo mexido com cebola. A Marisa não gosta, em casa tem briga lá, porque para mim o ovo bom mexido é com cebola, só o ovo não... Mas eu viveria muito bem sem cebola. Se não tivesse cebola no mundo, a minha vida ia continuar muito boa. A Bíblia diz que eles sentiram falta da cebola do Egito. Fala se não é um povo perturbado mesmo. O povo só murmurava. Então cuidado com a murmuração, irmãos. Cuidado com a murmuração. A Bíblia fala que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Sabe, irmãos, quando eu olho para trás e olho para a minha vida e vejo o que Deus fez, de onde Deus me tirou, Deus tem feito na minha casa, na minha vida, ainda que um monte de coisa não está legal ainda que eu tenha buscado um monte de coisa, eu olho para trás e falo, Senhor, como o Senhor tem sido bom, como o Senhor tem sido misericordioso. A nossa oração, na verdade, tinha que ser só agradecimento. Ah, pastor, você não sabe, eu tive tantas perdas no decorrer da vida, tem acontecido tantas coisas, minha vida está vivendo uma tribulação. Não, irmãos, a gente precisa olhar e agradecer e saber, Deus tem sido bom conosco, Deus tem sido misericordioso conosco. E diz aqui, e não se queixem, versículo 10, como alguns deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte.
Eles se queixaram tanto, se queixaram tanto, se queixaram tanto, que o Senhor os destruiu. O Senhor os destruiu. Eu sempre digo isso, irmão, se você é um reclamão, se você é um crente reclamão, que só reclama da vida, você vai ter uma vida frustrada e uma vida triste. Mas é bem provável que você vai viver bastante. Sabe por quê? Porque o diabo não vai querer te matar. Você está fazendo propaganda de graça para ele, é crente, você vai na igreja, você diz que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e só reclama, tudo está ruim. O diabo olha e fala assim, eu vou matar esse cara para quê? Esse cara é meu garoto, propaganda de graça, não precisa nem pagar nada, deixa ele viver aí a vida medíocre dele, mas deixa ele viver, porque ele está fazendo propaganda de graça para mim. Mas pelo contrário, talvez você esteja fazendo propaganda de graça para o diabo, mas o melhor de Deus, primeiro, você não está reconhecendo o que Deus já fez, e está deixando de experimentar aquilo que Deus pode fazer ainda na sua vida. Então, murmurar, irmãos, é apontar o dedo para Deus e dizer, Senhor, o Senhor está fazendo tudo errado, nada está bom, isso é. E para a gente encerrar aqui, irmãos, eu queria terminar com o versículo 12, enquanto a banda sobe aqui para a gente orar, ter um tempo de oração. Olha o que diz o versículo 12, diz assim, portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Olha que alerta importante, irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo, depois de retratar tudo aquilo que havia acontecido com o povo hebreu, o povo que seguia Moisés, o povo que havia recebido a promessa, ele diz assim, portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Eu quero confessar o meu pecado aqui, irmãos, que eu me incluo nisso também. Todas as vezes que nós ouvimos esse texto, a gente sempre acha que é para o outro. Sempre achamos que é para o outro. Olha, aqueles que estão de pé, vigiem, porque cuidem para que você não caia. A gente sempre acha, aquele irmão que está meio pelar a pecar. Aquela irmã que anda meia... aquele jovem ali que anda meio escorregando no tomate. Não, a gente sempre acha que é para o outro. Sempre acha assim. Eu já tive esse sentimento, esse orgulho, essa pretensão de sempre achar que isto não é para mim. E é para nós, irmãos. É para nós, é para mim, é para você. Vocês que pensam, está falando de mim e de você, que estão de pé. Cuidem para que não caiam. É vigilância constante. Vigilância constante. Aí ele continua. As tentações em sua vida são diferentes daquelas que os outros enfrentaram. Deus é fiel e ele não são diferentes, né? O homem mudou muito pouco, as tentações são as mesmas, as frustrações são as mesmas, os defeitos são os mesmos. Aí diz, Deus é fiel, Ele não permitirá que as tentações maiores que vocês podem suportar, quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Ele está dizendo para mim e para você, irmãos, que as tribulações virão, que as tentações virão, que as coisas ruins virão, mas que Ele nos dá caminho, nos dá subsídios, para que eu e você possamos resistir a todas estas coisas, e isso não vai nos tirar da rota, isso não vai nos parar no meio do caminho. Ele está dizendo, olha, ainda que venham as tentações, ainda que venham as lutas, ainda que venham as tribulações, saibam que eu não permitirei que nada seja mais forte do que aquilo que eu coloquei de força em vocês. Como diz o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor nos fortalece. Quando eu confio na força do meu braço, eu estou perdido. Mas quando eu digo, Senhor, está em tuas mãos, eu entrego a minha vida em tuas mãos, para que o Senhor me guie, para que o Senhor me guarde, para que o Senhor me fortaleça. Ele diz, deixa comigo. Sabe, irmãos, quando Paulo diz assim, portanto, vocês que pensam que estão de pé, cuide para que não caiam. Muitas vezes, grandes homens e mulheres de Deus têm o orgulho, têm a pretensão em dizendo, isso não é para mim. Foi o mesmo pensamento do apóstolo Pedro.
Quando o Senhor disse a ele: olha, alguns de vocês vão fraquejar, vão me negar. Pedro Senhor, eu nunca farei isso. Pedro era um homem de Deus, irmãos. Pedro foi um homem de Deus. Na sua primeira ministração, 3.000 almas entregaram a vida para Jesus. Mas ele, na sua ignorância, na sua pretensão, ele disse: Senhor, eu jamais vou fazer isso. E o Senhor disse para ele: olha, antes que o galo cante, você vai me ligar por 3 vezes. E Pedro ficou arrasado quando isso realmente aconteceu. Pedro ficou arrasado. Mas o Senhor Jesus era o Senhor Jesus, né? Depois que ele ressuscitou, das primeiras pessoas que ele fez questão de procurar foi Pedro. Disse: Pedro, eu conto com você. Eu conto com você. Você é falho, você é cheio de problema, você tem um monte de coisa que precisa melhorar, mas eu conto com você. Pedro saiu dali depois desse encontro e virou o que virou. Virou um canhão. Virou um canhão, até ser morto e martirizado. Sabe, irmãos, isso aqui é o manual da nossa vida. Nós temos tudo para ter uma vida próspera e abençoada. Agora, nós precisamos aprender com os erros que cometeram lá atrás, para que a gente não pare no meio do caminho. Coloque sua mão no seu coração, repita assim comigo: Pai, diante desta palavra, diante de tudo que eu ouvi hoje, eu não vou parar no meio do caminho. Os meus filhos não vão parar no meio do caminho. A minha família não vai parar no meio do caminho. Porque o Senhor tem uma promessa. E o Senhor nos fortalece para que as tentações, as lutas e as tribulações não sejam mais fortes do que a força que o Senhor coloca em cada um de nós. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos.